Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Fala galera, e aí, beleza? Últimas duas aulas encerrando o nosso conteúdo letivo, né pessoal? A nossa matéria PAS, PSS, terceira etapa. E hoje a gente fala sobre indução magnética, pessoal, lei de Lenz, lei de Faraday e fechamos o nosso material em transformadores, pessoal. Antes de mais nada, vamos dar uma relembrada aí. Nós vimos então, pessoal, que corrente elétrica, tanto percorrida num fio, numa espira, N espiras ou num solenoide, gerava um campo magnético, pessoal. A ideia dentro de indução magnética é fazer ao contrário. Será que um campo magnético gera corrente elétrica? E isso é válido, pessoal. Em algum momento das nossas videoaulas anteriores eu já havia dito isso para vocês, que o campo magnético gera corrente elétrica, assim como corrente elétrica gera o nosso campo magnético. Para entender esse raciocínio, eu quero me utilizar de novo, gente, de um fio retilíneo imerso em um campo magnético. Esse campo magnético, como vocês repararam, está adentrando no plano do quadro, gente. E aqui, quando envolve campo elétrico, velocidade, vai aparecer a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda, pessoal, funciona para quando? Quando envolve força. Eu sempre chutei mais forte com a perna esquerda do que com a direita, apesar de ser destro, pessoal. Eu sempre chutei. A mão a mesma coisa, eu penso dessa forma. A minha mão esquerda eu aplico mais força que a direita, apesar de ser destro, né? É um raciocínio para a gente lembrar que força aparece na mão esquerda. Vamos ver como que funcionava aqui, pessoal? Lembra que o indicador é onde você mete o dedo no bolo, ou seja, no B, campo magnético. Esse fio vai se movimentar, pessoal, se movimentar em um campo magnético. Então, olha só como funciona, lembra a ideia? Enfia o dedo, olha a carga aqui elétrica negativa, pessoal. Movimentação de carga se deve devido à diferença de potencial. E essa indução eletromagnética vai falar sobre isso. Vai gerar, pessoal, esse movimento de um fio imerso em um campo magnético, uma força eletromotriz, que nós representamos como uma indução magnética. Essa vai ser a peça-chave desse assunto. O U, que aqui é um epsilon para nós, mas não é um epsilon qualquer, não é uma força eletromotriz qualquer. É uma força eletromotriz que nós chamaremos de induzida, mas veja como ela aparece. Se nós colocamos o dedo, pessoal, no campo magnético, a velocidade é dada pelo dedo médio, a força magnética, se fosse uma carga positiva, apontaria para cima. Mas lembra que quando a carga elétrica é negativa, a força magnética aponta para baixo, pessoal? Então reparem bem, aqui surge uma força magnética para baixo. Olha que coisa linda. Mas espera aí um pouquinho. Como que esse portador de carga elétrica se movimenta, gente? Ele não se movimenta do menor potencial para o maior potencial. Isso quer dizer que aqui em cima vai ter um campo elétrico, pessoal, que sai do polo positivo e sempre chega no polo negativo. Ó, o campo elétrico, pessoal, aponta para cá. Campo elétrico aponta para cá, sempre saindo do positivo para o negativo. Mas carga negativa tem como característica o campo e a sua força elétrica sempre ter sinais opostos. Lembra que se a carga fosse positiva, tanto o campo quanto a força elétrica teria o mesmo sentido. Mas se a carga é negativa, pessoal, ó, campo e força elétrica possuem sentidos opostos. Olha o que acontece com essa carga. Ela fica equilibrada, pessoal, e é a partir daqui que nós chegaremos no intuito de força eletromotriz induzida, a tal da indução eletromagnética, pessoal. A partir desse raciocínio, em que força magnética é igual a força elétrica. O módulo dessas duas forças são iguais.
Gente, nós vamos criar nesses pontos aqui, ó, entre esses pontos, o charme da indução magnética, o objeto de estudo é essa FEI, força eletromotriz induzida. Mas como chegaremos nisso, Marcos? Se força magnética, pessoal, é o produto de carga, velocidade e o campo magnético, Marcos, cadê o seno na fórmula, gente? Velocidade e força magnética formam 90 graus, não é isso? Velocidade e o campo magnético, perdão, formam 90 graus. Então aqui, no lugar do cosseno, né? A ideia nossa é que no lugar do cosseno, a gente fique com o cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 graus a gente coloca como sendo 1. Logo, posso igualar isso aqui com força elétrica. E o que seria força elétrica, pessoal? O produto entre a carga vezes o meu campo elétrico. Aqui eu já posso cortar a carga. Ficamos que velocidade, campo magnético é igual ao campo elétrico. Mas espera aí. O campo elétrico gerado aqui nesse fio, pessoal, é um campo elétrico uniforme, onde eu posso trocar, substituir na equação E do, lembra, pessoal? E vezes o deslocamento é igual à nossa força eletromotriz induzida. Essa equação, para quem não lembra, é de campo elétrico uniforme, tá? Só que adaptada, pessoal, às nossas circunstâncias. O D, o deslocamento, é o comprimento do fio. Lá o D era o deslocamento da carga. A carga sai de um polo de menor potencial para o maior potencial. Pessoal, a distância percorrida pela carga é o próprio comprimento do nosso fio condutor. Logo, E pode vir a ser, então, vamos isolar aqui o campo elétrico, é a nossa indução, força eletromotriz induzida pelo comprimento. Olha o que chegamos, pessoal. V vezes B é igual ao epsilon vezes L. A nossa FEM induzida, vamos colocar aqui, ó, FEM induzida é o nosso epsilon. É dado, pessoal, por B, campo magnético, vetor campo magnético, V, a velocidade com que o fio vai se deslocar, vezes o L. Essa, então, pessoal, é a equação que dá FEM induzida a partir de indução magnética. Provando, então, pessoal, que campo magnético gera corrente elétrica. Marcos, cadê a corrente elétrica? Essa força eletromotriz é a segunda lei de Ohm, né, pessoal? Epsilon igual a R vezes o I. Isso também se dá, esta mesma expressão também se dá por uma barra percorrendo trilhos, pessoal. Uma barra percorrendo trilhos, nós chegamos na mesma expressão, tá? E só para colocar o desenho da barra aqui, quero que vocês pensem em 2 trilhos e uma barra que vai percorrer esses 2 trilhos. Ó, essa é a barra. Por esses 2 trilhos, pessoal, está tendo o nosso fluxo de campo magnético. Tá? A barra aqui sendo percorrida. A ideia é a mesma, tá, gente? É a mesma ideia daqui, onde nós temos uma velocidade, V, e a expressão que quando esse trilho passa, quando essa barra passa por esses trilhos, nós chegamos na mesma ideia. A forma de deduzir é um pouquinho diferente, pessoal, mas não há necessidade, tanto que a nossa apostila nem traz. Você pensar em barra se movendo em trilhos, ou um fio, pessoal, que seria aquela barra percorrendo um campo magnético, nós temos a mesma indução magnética.
Só que isso daqui, essa força eletromotriz induzida, pode vir a ser utilizada por nós. É o que diz Lenz. E ele, modestamente, colocou o nome dele. Lei de Lenz. Lenz provou, de acordo com a sua teoria e não expressão, quem colocou equação matemática na lei de Lenz, pessoal, foi Faraday. Lenz provou, teoricamente, que a variação de fluxo obtida por uma corrente se opõe ao fluxo do campo magnético. E para isso eu vou escrever aqui a dedução de maneira mais coerente. Lenz então provou matematicamente, Faraday provou matematicamente a teoria de Lenz e diz que, muito cuidado, o sentido, pessoal, da corrente induzida. Por que corrente induzida? Porque ela é gerada por causa de uma força eletromotriz induzida, pessoal. É tal que se opõe à variação do fluxo magnético, né, gente? Que a produz. O sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação de fluxo. Por que variação? Quando esse fio começou a percorrer, pessoal, por ele passou uma variação de fluxo magnético. E ele percebeu que essa variação de fluxo magnético em determinada área, no caso ali o fio, gera corrente elétrica. E como a gente vai pensar? Eu quero que vocês imaginem uma área qualquer, pessoal. Uma espira. E essa espira pode vir a ser quadrada, retangular, circular. E por essa espira, que é formada por um fio condutor, nós vamos colocar um ímã, de tal modo que esse ímã varie o fluxo que percorre essa espira. Isso gera corrente, mas não é uma corrente qualquer, gente. É uma corrente alternada. E olha o que Lenz pensou antes de Faraday colocar a expressão matemática no seu raciocínio. Para entender um pouquinho melhor isso aqui, a gente coloca uma nova grandeza chamada fluxo magnético. Fluxo magnético. Porque a ideia é que variação desse fluxo é que gera a nossa corrente induzida. E essa corrente induzida sempre se opõe ao fluxo, à variação de fluxo magnético. Mas o que é fluxo? Vamos imaginar então, pessoal, uma determinada área, para que fique claro nossa ideia de fluxo. Esta placa tem uma área A. E é muito importante. Se vai passar fluxo magnético por essa área, depende da posição que essa área está. Para entender essa posição, nós imaginamos, pessoal, uma normal a esta área. Essa normal sempre forma 90 graus com a área da minha placa, a área da minha espira, sempre. Agora, o fluxo,
As linhas de campo magnético podem passar, pessoal, da mesma maneira que está essa normal, mas pode passar um pouquinho mais inclinado, ou jogar de um lado para o outro e não passar nada por dentro dessa minha área. Então, a gente precisa mensurar a quantidade de linhas de indução magnética que passam por dentro dessa área. Isso é fluxo. Se eu colocar, pessoal, o fluxo assim, ó, o campo magnético aqui, reparem que todas as outras, pessoal, ó, passando por dentro dela, tá? Ó, passando por dentro dessa minha área. Ó, tá vendo? O fluxo passando por dentro da área. Dependendo como for o ângulo entre essas linhas de força que estão postados os vetores de indução magnética, você tem mais ou menos fluxo passando por dentro dessa área. Mais ou menos. E olha só como a gente vai mensurar esse fluxo. Esse fluxo é dado por B, o vetor indução magnética, a área e o cosseno do ângulo entre a normal ao plano e o vetor campo magnético. Esta é a equação, então, pessoal, que mensura fluxo, onde campo magnético é dado em Tesla, área é em metros quadrados e a isso nós chamamos de Weber, pessoal. Símbolo W maiúsculo e um B minúsculo, tá? Weber é a unidade de medida de fluxo magnético. Cuidado. Existem ângulos onde não acontece o fluxo, pessoal. Então imaginemos uma espira assim, ó. Quero que vocês imaginem uma espira assim. E as linhas de campo, pessoal, na primeira situação, passam aqui, ó, tá vendo? Mesmo ângulo que o vetor normal a espira. Fazer o primeiro passando aqui. Mas essas linhas de indução, pessoal, eu poderia fazer elas jogando com um ângulo diferente, que nem eu fiz aqui, ó. Esquece esse aqui, tá? Vou fazer até em outra cor. Agora, ó, poderia ter feito aqui, tá vendo, ó? Tá vendo que aqui já passa menos, né? Vou chamar de B2. O fluxo que passa aqui, a quantidade de linhas de força que passam por ela, já é menor. Marcos, mas e se você jogasse assim, ó, um B3? As linhas de força perpendiculares, vou chamar de B3, a normal. Nesse caso, nós cairíamos em cosseno de 90 graus, pessoal. Em cosseno, perdão, de 0 grau. E aí não tem nada passando por dentro dessa espira. Logo, nós não teríamos fluxo. A única e grande sacada desse assunto é ver o ângulo entre o meu vetor indução magnética, que sempre acompanha as linhas de indução, sempre é tangencial às linhas de indução. Lembra, gente? Ah, quem gera essas linhas de força, de campo, perdão, né? De campo magnético, quem gera são os ímãs. Ó, onde era dividido em polo norte e polo sul. Essas linhas de força sempre saem do polo norte e adentram aonde, pessoal? No polo sul, não é isso? São linhas radiais, né? Nunca se interceptam. E onde está, Marcos, o meu vetor indução magnética, aquele B? Sempre tangente. É bom lembrar que onde está mais concentrado as linhas de indução magnética, gerará um campo magnético de maior intensidade. Então aqui está perto do polo norte, repara que esse vetor tem esse módulo. E aqui, Marcos, é tangente.
Mas como está mais afastado do ímã, não vai ter todo aquele módulo, ó, já vai ser um menorzinho, ó, um B2 e aqui um B1. Quanto mais linhas de força atravessar essa espira, maior será o meu fluxo. Então, uma espira, quanto mais próxima estiver do ímã, pessoal, mais linhas de força atravessarão essa espira. Logo, gerará um maior fluxo. Mas a lei de Lenz diz que o sentido da corrente induzida em uma espira gera, pessoal, uma variação no fluxo. Ai, 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 o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que se você pegar um ímã e ficar colocando lá dentro da bobina e tirando, você varia a corrente elétrica. Porque a variação de fluxo se opõe à variação da corrente elétrica. Isso quer dizer que se eu pegar essa bobina, ficar se aproximando ou se afastando das linhas de indução, pessoal, gera corrente elétrica que eu posso me utilizar para acender uma lâmpada, galera. Imagina uma lâmpada aqui, ó. Uma lâmpada. Esse é o funcionamento básico. Gente, isso aqui é um marco histórico na evolução. O que nós temos hoje, corrente elétrica em casa, que a gente acha normal, isso aqui saiu em 1831. O princípio básico, até chegar nos dias atuais, levou um certo tempo. Como utilizar isso? Esta variação de fluxo, basicamente, é o que acontece nas nossas usinas, inclusive em Itaipu. Para que serve, pessoal, a vazão de água? Conforme a água vai escoando, a bobina vai girando. E essa bobina vai girando, vai passando perto e longe do ímã, perto e longe de um ímã gigantesco. Esta variação, quando a bobina vai passando, ou o ímã girando lá dentro da turbina, depende do funcionamento da turbina, pode fazer o quê? Gerar uma corrente elétrica que nós nos utilizamos até hoje. Agora, o que eu preciso mostrar para vocês é o pensamento que Lenz teve, não a parte matemática. E aqui, gente, muito carinho nos desenhos, porque nós podemos pegar este ímã voltado do polo norte para dentro da bobina, se aproximando ou se afastando. Tudo isso, então, referente à lei de Lenz. E olha como que eu quero fazer o desenho para vocês. Vamos imaginar, então, somente o polo norte. Gente, nós sabemos que todo ímã tem tanto o polo norte quanto o polo sul. Só vou desenhar o norte. E aqui a minha espira. Esse polo norte pode estar se aproximando ou se afastando da espira. Vamos fazer os dois casos. Vamos primeiro aproximar. Então, gente, cuidado, que em vermelho nós estamos aproximando. Uma velocidade do ímã de aproximação. As linhas de campo vão entrar, pessoal, entrar aqui na minha bobina. Mas a bobina não se opõe ao fluxo do ímã. Então essas linhas de força é como se estivessem querendo entrar. E o que a bobina faz? Cria um campo magnético de oposição. O campo magnético gerado, pessoal, na espira, devido à variação de fluxo do ímã, é saindo. É como se ele quisesse entrar e ela falou assim, não, não entra não, sempre se opondo à variação. Opa, pela regra da mão direita, se sai, quer dizer que a corrente percorre no sentido, gente, anti-horário. A bobina gera um campo magnético na ideia de se opor ao campo magnético do ímã. Aqui, Marcos, então você não deixa eu entrar porque aqui também tem umas linhas de força se opondo. E se eu quiser sair, afastar o meu ímã? Na hora que eu estiver afastando, essas linhas de força vão se retrair. Gente, lá cria uma de oposição, segundo a lei de Lenz.
se opõe e fala, não vai embora não, fica aqui. Ah, eu quero entrar. Não vai entrar, que cria aqui. Mas quando você vai sair, o outro puxa também, gerando uma corrente aqui, ó, direita, mão direita, campo entrando, a corrente seria no sentido anti-horário. Olha o que diz a lei de Lenz. Dentro de uma bobina, de uma espira, sempre se opõe a variação de fluxo. Marcos, e se ao invés de polo norte, nós estivéssemos aproximando da bobina o polo sul? Olha só como aconteceria, pessoal. E aqui é minha bobina. Lembra que agora no polo sul, as linhas de indução entram. Se eu estiver fazendo o movimento contrário, galera, quer dizer, estou aproximando isso aqui. Isso aqui geraria um campo igual àquela forma lá de cima, ó. Se opõe à variação. A corrente seria assim. Caso contrário, né? Se nós estivéssemos afastando o nosso polo sul, olha como ficaria. Igual aproximando o polo norte. Isso então, pessoal, é a lei de Lenz. Quem colocou de forma matemática? Faraday, que a gente vê daqui a pouquinho, gente. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.